muito boa tarde, obrigado por terem vindo a esta sessão no âmbito do FIC. Eu agradeço já a vossa presença e também o convite do FIC e da Câmara de Cascais, em associação com a editora Leia, que trouxe a Portugal a Selva Almada. A outra convidada seria a Sofiana, que não está operada, nem mudou de sexo, só que cancelou há 2 dias, e então a organização, num gesto que eu considero muito oportuno e simpático, porque eu gosto muito do Francisco José Viegas, convidou o Francisco José Viegas para estar nesta sessão, cujo tema é Verdade, Violência, na ficção e na escrita em geral. Começo pela nossa convidada, que está aqui pela primeira vez em Portugal, a Selva Almada, não em Portugal, mas em Cascais, que já estiveste na Póvoa este ano, não foi? Nas correntes de escrita. Sí, primera vez aquí en Cascais, así que contenta con la invitación, pero a Portugal ya había venido un par de veces. Bom, a Selva escreveu um livro muito duro, mas que conta uma realidade com que ela viveu desde pequena. Eu vou resumir em poucas linhas, mais ou menos, a gênese deste Raparigas Mortas. Nos anos 80, quando ela tinha 13 anos, numa pequena povoação da província de Entre Rios, onde ela é originária e onde vivia, constou que tinha sido assassinada uma rapariga. Constou e foi durante a noite, foi assassinada brutalmente. Este assassínio marcou aquele churrasco da família dela, e ela depois foi sempre vivendo com este eco e com esta certeza de que crescia e iria viver durante muitos anos num país inseguro e onde as mulheres não são respeitadas e a violência feminina sobre as mulheres é bastante forte. Mais tarde na vida dela, mas ela depois irá contar esta experiência, ela resolveu que era tempo de, digamos, tratar deste fantasma que entrou na vida dela e escrever um livro sobre este caso e mais 2 dos muitos milhares de casos que não são mal investigados, não se chega a conclusões e os culpados saem impunes, e que são no fundo um retrato da vida nestas pequenas povoações. Fez-se à estrada, literalmente, e entrevistou toda a gente, consultou os relatórios forenses, consultou os magistrados, consultou as famílias e pronto, e é esta história, este caminho que é o livro. Não é uma reportagem, mas é um livro que, usando a verdade, ela já disse em várias entrevistas que usa os instrumentos da ficção. E, portanto, eu vou começar este diálogo exatamente por aqui, porque melhor do que ser eu a explicar, é melhor ouvirmos da própria protagonista. Como é que, quando é que esta ideia amadureceu e quando é que sentiste que estava mesmo na hora de escrever o livro? Quando has sentido a urgência de empezar a escribir este libro? Bueno, yo conocía uno de los casos, el caso de Andrea, como contó, porque había sucedido en un pueblo cercano al mío, y yo tenía 13 años en ese momento, Andrea tenía 19, y la particularidad de este caso, además de que era una chica muy joven, es que pido disculpas, pero no sé portugués, así que espero que entiendan más o menos el español. Además de ser una mujer muy joven, su muerte, su crimen había ocurrido adentro de su casa. La mataron de una puñalada en el corazón mientras ella estaba durmiendo y los padres dormían en la habitación de al lado. Entonces, lo que yo me di cuenta con el tiempo, en ese momento, por supuesto, no lo pensé de esa manera. Sí pensé que me parecía aterrador que te mataran adentro de tu casa mientras estabas durmiendo. Y de hecho me pasó a mí y les pasaba a otras
chicas de mi edad que antes de irnos a dormir revisábamos toda la habitación, abajo de la cama, el placar, etcétera, pensando que podía haber alguien escondido que nos iba a matar mientras estuviésemos dormidas. Lo que a mí me di cuenta muchísimos años después, me venía a revelar un poco este femicidio, era que las mujeres ni siquiera podíamos estar seguras adentro de nuestras casas, que era un poco lo que en mi época por lo menos nuestros padres nos enseñaban, o sea, que el peligro estaba siempre afuera, que el peligro era andar en la calle a ciertas horas o hablar con gente extraña o subirse a autos de desconocidos, pero nunca nos decían que el peligro también podía estar en la propia familia y en el círculo íntimo de las mujeres, que me parece que es una característica fundamental del femicidio, por lo menos como se da en Argentina, donde el asesino no es como las películas o las series norteamericanas, un asesino serial que aparece de golpe y empieza a matar mujeres, sino que el asesino es alguien que conocemos, o sea, o fue nuestra pareja, o es nuestra pareja, o nuestro padre, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro amigo. O sea, el que te mata es el que te conoce. Y me parece que eso es como un rasgo bien fundamental y bien claro de cómo se da, por lo menos en Argentina, el fenómeno o fenómeno, no, es una palabra un poco equivocada, fenómeno, pero digo, bueno, que es una cuestión cultural, creo yo. Y has querido cuando escribiste el libro una especie de grito de basta ya, o... En realidad, como el proyecto del libro me llevó muchos años, entonces yo creo que al principio empecé a pensar en el libro más atraída hacia lo policial que hacia que con una, digamos, con una mirada más de género o más política sobre el tema. Y en la medida en que me fui metiendo, también me fui metiendo en la verdad del asunto, que tenía más que ver con que no eran solamente casos policiales, que no eran simples casos policiales, sino que había habido una víctima que era una mujer y que había sido asesinada por ser mujer, no por otra cosa. Ahí ya lo policial se corría directamente de la escena. Y un poco yo le agradezco al libro porque en todo ese tiempo y esos años de entrevistas, de investigación, de lecturas, de conocer otra gente, de conocer otros casos o de interiorizarme en otros casos por el estilo, un poco me parece que eso también me encaminó a mí en un activismo feminista que por ahí al principio yo no lo tenía tan claro. Entonces, a lo que voy es que el libro fue cambiando de forma hasta que llegó a la forma definitiva cuando fue publicado. Y no solo el libro fue cambiando de idea o de forma, sino yo también, desde una cosa un poco más de curiosidad policial a darme cuenta que era un problema muy grave y muy tremendo que teníamos en Argentina. Y entonces sí se transforma en todo caso en un grito de basta ya o en una mirada política sobre el asunto. Sí, mas es que dejas muy claro cuando hay un trocito en que hablas que había sueños en esos años 80 porque llegaba la democracia y después, cuando el libro escribes, es mucho más tarde y hay como una desilusión, ¿no? Porque las cosas no cambiaron tanto. Sí, lo que yo vi con cuando hice la investigación del libro, fui a buscar a los archivos de los diarios para ver, bueno, hace 30 años atrás, cuando a estos crímenes no se los llamaba femicidios, cómo era el tratamiento de los medios, digamos, qué lugar les daban dentro del periódico, del diario, y cómo trataban el tema. Y ahí sí me di cuenta que no ha variado demasiado, más allá de que en los últimos años se ha generado una conciencia mucho más clara sobre el asunto. Me parece que todavía hay una tendencia a tratar estos temas
como de una manera amarillista, poniendo siempre el foco en la vida privada de la víctima o buscando argumentos en la vida privada de la mujer para decir, bueno, de alguna manera se buscó que la mataran, en vez de poner el acento donde hay que ponerlo, que es en el femicida y en por qué este tipo de crímenes ocurren en Argentina, que son 260 o más por año. Há coisas que só cada leitor vai a descobrir depois de ler o livro, mas eu gostaria que aclarasses um pouco esto que has dicho mucho en muchas entrevistas, porque el libro ha salido en Argentina y en más 10 países, que dices que no es periodismo porque usas las claves de la literatura para escribir. ¿Y cuáles son las claves de la literatura? Yo pienso que cada uno va a coger las que quiere aquí, porque hay muchas. ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción? Sí, yo también probé muchas maneras de escribir el libro antes de encontrarle esta forma definitiva. Y me daba cuenta que yo leía mucho, me gusta mucho el género no ficción y venía leyendo bastante lo que se hacía en Argentina. Y un poco en esos borradores, en esos primeros borradores, o sea, la crónica que se hace en Argentina casi siempre la hacen los periodistas, o sea, vienen del periodismo los autores y las autoras. Entonces yo aquellos primeros borradores un poco los trataba de hacer siguiendo ese estilo de las crónicas que yo venía leyendo. Y me daba cuenta que era una voz que me sonaba absolutamente falsa e impostada, la de esa cronista. Y bueno, un poco buscándole la vuelta y pensando qué era lo que estaba fallando, por qué no me sentía yo reconocida en esa voz que estaba construyendo para el libro. Me di cuenta que de alguna manera yo estaba tratando de contar estos casos como lo haría un cronista periodista. Y que yo no era periodista. Había hecho el trabajo de investigación que probablemente hace cualquier periodista para escribir un libro de no ficción, pero que después, a la hora de contar, de escribirlo, yo tenía que escribirlo con las herramientas que tengo, que son las herramientas de la ficción, o sea, construcción de escenas. No quiere decir que en el libro, o sea, todo lo que aparece en el libro está basado en la realidad, está chequeado, tiene el aval de una investigación. Pero la manera de contarme o de detenerme en algunas escenas o de darle mucho lugar a la descripción de un paisaje, por ejemplo, o la manera de escribir los diálogos, tienen más que ver con cómo yo lo hago en la ficción que cómo lo haría de repente un cronista que viene del periodismo, que claro, tiende a hacer otra mirada, digamos. Yo he probado eso porque he leído los ladrillos y entonces en ladrillos percebes más que lo que es la escrita y cómo lo haces. Claro, sí. Yo confirmé con esa lectura. Si digamos, también... Que no está traducido. Claro, también... digamos, yo no quería que este libro fuese una obra completamente aparte del resto de mi obra. Y me parece que desde el lenguaje o desde la forma en la que se trabaja la narrativa en este libro está emparentado con las novelas o con los relatos, que es en realidad lo que yo más escribo. Claro. Aproveito agora esta ocasião em que a Selva falou do jornalismo para introduzir o jornalista que também está aqui ao meu lado. Jornalista, escritor, editor, esteve durante 2 anos secretário de Estado da Cultura. Francisco, obrigado por teres vindo. Gostaria de perguntar se este é um livro que obviamente tens pena de não teres publicado. Porque o Francisco tem no catálogo da Quetzal, que dirige, muitos escritores argentinos e é um grande apaixonado por estas vozes da literatura sul-americana. Boa tarde a todos, o meu nome é Sofiana. Encontram ali fora uns livros que eu escrevi com o pseudónimo Agatha Christie, também estão... Estás a escrever a Miss Marple? Exatamente. Não, e respondendo claramente à tua pergunta, não, porque está muito bem publicado pela Cília. Eu tenho inveja, sim, é de não ter escrito.
não ter escrito, porque é um tipo de livro que me apetece escrever e apetece escrever cada vez mais esse tipo de livros. Aliás, já na literatura argentina há uma série de... Eu estou a lembrar-me da Leila Guerriero, que escreveu o Los Suicidas del Fin del Mundo, que é uma história real também, e portanto que é uma busca também de uma história real como disse a Selva, com as chaves da literatura, portanto, fazendo esse trabalho. E eu estou muito curioso para ler o livro da Selva, tanto mais que é um tema que eu acho muito atual, ou pelo menos e por aquilo que eu já vi, tem um tom que é também muito importante, é o tom com que se escreve, o tom com que se faz a reportagem. Me lembrou-me, obviamente, logo duas coisas. Uma delas é a história das mulheres assassinadas no México, Roberto Bolaño, do 1666, a cidade de Santa Teresa, a Ciudad Juárez, que são crimes reais, não é? Crimes de mulheres. Neste momento a contabilidade vai em 1000 e tal mulheres assassinadas em Ciudad Juárez, e agora recrudesceu com a guerra dos cartéis. Uma das coisas que me... se não te importas, buscando um bocadinho o tema, uma das coisas que eu acho interessante com todas as aspas que quiserem, no tema da violência, é a capacidade de, por um lado, a literatura se aliar dela, embora tratando-a, e a nossa repulsa como seres humanos em relação àquilo que é a violência que os jornais tratam. Nós temos uma reação muito negativa em relação à violência que vem nos jornais, mas não a temos em relação àquela que vem da literatura. Só para vos dar um exemplo, nós abrimos um jornal que tem crimes e não gostamos de ler, mas depois ficamos apaixonados pelo livro do James Ellroy, por exemplo. Eu lembro-me da Big Nowhere, o grande desconhecido do James Ellroy, onde há 72 assassinos no primeiro capítulo. Portanto, obviamente nós pensamos que tudo aquilo é ficção, não é? Mas é uma situação que acontece, por exemplo, ainda pegando na literatura, a quantidade de crimes, de homicídios, e não são simples, não são puramente literários, não é? Aqueles que aparecem no livro do Don Winslow, o Cartel, que são de uma violência atroz. Ou, de qualquer modo, nós vivemos num tempo que banalizou de alguma maneira a violência. Há 3 momentos de grande banalização da violência, além da violência que resulta da guerra, do conflito aberto, que é da chamada violência criminal. E esses 3 momentos são muito importantes, porque se nós procurarmos na cultura popular exemplos desses, nós temos, por exemplo, o Padrinho, temos os Sopranos e temos a série Narcos. São 3 momentos em que a violência, em que muitas vezes o espectador passa para o lado do mal, não é? Passa para o lado do mal, não porque queira ser o mal, mas porque é contagiado pelo espírito da ficção. O que me lembra muito uma autora cujos crimes cometidos em ficção são violentos, macabros, que é uma islandesa. Tu conheces a Yrsa Sigurdardóttir, e a Yrsa quer dizer, os crimes são terríveis. Nós conversamos com a Yrsa, a última coisa que nós pensamos em crimes, enquanto, por exemplo, com a Selma nós pensamos logo. Pois. Não, mas com Yrsa nós não pensamos em crime. É uma pessoa de uma jovialidade, de uma serenidade, e eu lembro-me que uma das perguntas que se pode fazer à Yrsa é muito engraçada, que é: como é que você, uma islandesa, escreve sobre crimes tão horríveis? Sobretudo porque na Islândia a média dos últimos 15 anos é de um crime por ano, de um homicídio por ano.
Para a vossa informação, o deste ano já foi cometido em janeiro. Portanto, logo foi a questão arrumada. Foi cometido em janeiro, tratava-se de um pescador groenlandês, portanto, a coisa de Kulusuk. E ela respondeu desta maneira muito simples, que não, isso é provavelmente porque nós não temos imaginação. Não é? Eu achei isto muito, por um lado, perverso, não é? Mas por outro lado achei muito revelador. Não há crimes, à parte os crimes reais de que a Selma trata e estes de que a Selva de facto fez a reportagem, mas não há crimes tão violentos e muitas vezes tão macabros como aqueles que hoje em dia são descritos na literatura nórdica. E nós, quando passamos uma vista de olhos pelas estatísticas, acabamos por descobrir como é que é possível. Bom, na Noruega não se mata assim tanto. Bom, na Dinamarca eles são um bocadinho mais afoitos. Mas na Islândia é um crime por ano, é um homicídio por ano. Não é? E isto, às vezes, por outro lado, há outro tema que eu achava interessante, que era o do poema da Sofia de Melbrenner, sobre as pessoas sensíveis. As pessoas sensíveis que não gostam que gostam de galinhas, mas não gostam de matar galinhas, não é? E na literatura, muitas vezes, isto passa-se com alguma frequência. O facto de nós gostarmos de literatura policial, vocês, por exemplo, gostam dos meus romances como Agatha Christie, onde se matam pessoas abundantemente, mas isso não faz de nós criminosos, não é? Quando me perguntam porque é que escrevo de literatura policial, eu digo sempre, bom, um dos motivos é que eu posso matar quem quiser e não vou preso, porque se trata de ficção. Mas também podes gostar, por exemplo, de ver pássaros e gostar de comer pássaros fritos. Também me acontece, mas isto é uma evito misturar as duas coisas, quer dizer, é uma piada comigo própria, que é a mãe de uma amiga minha que evito tem matar pássaros enquanto como. Eu gostava de perguntar como é que Portugal fica no meio destes dois extremos, a Islândia e a Argentina, e como é que chaves do chaveiro da literatura é que usaste para começar a escrever o Jaime Ramos? Tu que eras jornalista e, portanto... Que chaves... Sim, que chaves literárias é que tira? As chaves literárias, foste tu que apresentaste o Longe de Manaus. Sim. Que começa por uma frase que é: todas as histórias policiais têm regras, este não tem. Eu queria escrever romances policiais por um motivo simples. Para já porque iria irritar algumas pessoas e, portanto, isso também é agradável. E porque iria brincar um bocadinho com o modelo da chamada literatura séria, seja demasiado emproada. E porque eu tinha uma grande tradição como leitor de livros policiais. O crime não me interessava especialmente, não me interessa nem como realidade sociológica. Agora, eu confesso que tenho de facto muita inveja da envidia da Selva por ter escrito este livro, porque eu acho nós temos histórias fantásticas. Eu divirto-me também a colecionar histórias de crimes, não é? Só este ano em Portugal cometeram-se até agora 30 e tal homicídios cometidos em Portugal, e alguns deles são absolutamente deliciosos. Há outros cometidos nos anos anteriores e que estão agora em julgamento, em processo, em julgamento, estão agora em tribunal, e que são fantásticos. E eu divirto muitas vezes a pensar, a ouvir as pessoas dizer que têm uma natural repulsa pelos crimes e pela imprensa de crimes, mas por outro lado, quer dizer, um país que tem 30 e tal crimes cometidos até agora, ainda só estamos em dezembro, calma que ainda vem Natal, portanto ainda vem uma boa temporada deles, isso já traduz um bocadinho da nossa, como é que ia dizer,
nosso pudor em relação a isso. Em relação ao Jaime Ramos foi simples, eu nunca pensei nisso, nunca pensei em nenhuma chave literária, limitei-me a escrever, limitei-me a começar a escrever aquilo que seria um policial clássico, não é? Com um personagem que teria que ser um herói mais ou menos cómico, porque um homem que lida com crimes desta natureza teria que ter uma dimensão cómica, senão ficaríamos todos deprimidos, a começar por mim. Em comparação, agora posso falar, já chegou a tradução e, portanto, ficam dispensados do meu castelhano ridículo. Portanto, eu gostava de saber como é que esse ir por um personagem cómico depois não é difícil, por exemplo, hoje em dia, em que, digamos assim, os caminhos são completamente diferentes. E além disso, gostava que também me dissesse um pouco como é que viu o Jaime Ramos e os livros do Jaime Ramos, porque não são todos iguais, graças a Deus. E se ele está agora mais negro, mais descontente, mais cético? O grande problema de escrever livros que pertencem a uma série é que os personagens vão envelhecendo, não é? Isso acontece com o George Smiley, de quem a Dom Quixote vai publicar agora um livro novo, não é? Em que 30 anos depois o George Smiley regressa. Estou farto de tentar corromper a Dom Quixote para ver se me dão o livro imediatamente. Mas estes livros em que os personagens vão envelhecendo, isso acontece com vários casos. Acontece com Raymond Chandler, que envelheceu, até casou, acontece com o Simenon, com o Maigret, acontece com todos eles. São livros que exigem bastante mais do autor em termos de método, portanto, de rigor, ou seja, ele não pode ter 58 anos num livro e no livro a seguir 56, quer dizer, ele tem que pelo menos ter 59 a seguir. Portanto, esses pormenores técnicos são importantes. No meu caso, há uma história que eu costumava contar, eu era muito distraído em relação aos pormenores do Jaime Ramos. Eu era um mau biógrafo do inspetor Jaime Ramos, até que houve um dia uma senhora que me fez passar vergonhas durante um lançamento. Era o lançamento do Longe de Manaus, e havia uma senhora que estava numa sala e que disse: olha, eu não conheço muito bem o Jaime Ramos, pode-me falar um bocadinho dele? E eu disse aquelas coisas: sim, tem uma pessoa normal, tem um carro, tem uma namorada, a namorada vive no segundo andar, ele vive no primeiro, etc. E ouve-se outra senhora ao fundo da sala: não, isso é mentira. E eu fiquei assim um bocadinho: é mentira? Como é mentira? Então eu é que escrevi o livro, como? Não, é mentira, ela vive no terceiro, ele vive no primeiro. Tem razão. Bom, de bocado eu disse mais qualquer coisa, mas tirando isso, uma pessoa normal tem um carro normal, como todos nós, sei lá, um Seat Ibiza, E a mesma senhora diz: não, é um Golf. Obrigado. Eu começo a agradecer e depois no fim falei com ela e disse: a senhora podia dar-me até uma ajuda para... Eu disse: pois, o senhor é um bocadinho distraído, já estive a ver, tem aqui umas coisas e tal. Bem, eu fui para casa, não é? Telefonei ao editor, telefonei ao Manuel e disse: Manuel, eu vou ter aqui, quando saírem novas edições, espera um bocadinho, e de facto fiz umas correções. Passados 4 anos, isto passou-se em Leiria. Passados 4 anos eu fui de novo a Leiria para o lançamento de um outro livro com o Jaime Ramos, e estávamos todos na sala e contei esta história, dizer que o Jaime Ramos, quer dizer, já me tinha escapado, já não era eu, quer dizer, de facto já tinha uma biografia, não é? que eu tinha que ter cuidado em relação a ela. E contei esta história e ouve-se uma voz ao fundo da sala: essa senhora sou eu, e venho aqui para dizer que neste livro também há asneiras. Portanto, eu não sigo nenhum. Agora sigo, agora tenho ali na mão. Só faz o que eu quero,
Sim, quer dizer, porque obrigou-me a fazer um trabalho muito, como é que dizer, rigoroso de construção e manutenção e envelhecimento do personagem. A única coisa é que ele já não tem a paciência. Pois. Não é? Mas isso é com todos nós. Eu gostava de voltar aqui à conversa com a Selva, porque lembrei-me de introduzir aqui uma questão que é, ao contrário do Francisco, que domina completamente, diz que domina completamente a personagem, sente-se neste livro e é uma das coisas melhores, digamos assim, entre muitas, é que se sente que tu própria, a estrutura do livro é invadida por, parece que, sendo a mesma pessoa que quer controlar tudo, há coisas que te escapam da mão. Como eu expliquei na crítica que escrevi, há alturas em que o livro parece que voa. São as partes mais literárias em que, e nunca sabemos, e depois eu confirmei isso lendo este livro aqui também, nunca sabemos se vamos, não são livros cronológicos, anda para trás, salta para a frente, portanto há que seguir este jogo. Por isso é que é muito fascinante a descoberta, porque cada um pode fazer o caminho, tentar perceber os caminhos que ela escolheu sem nunca ser isso, nunca é de uma forma unidirecional. Sentiste isso também? Foi uma escrita muito solta ao mesmo tempo, como contraponto àquilo que era a dura realidade? Sí, con el Chicas Muertas también tenía el problema de que el libro no iba a venir a resolver ni a dar una respuesta sobre casos que estaban abiertos. Entonces, también, digamos, cuando yo me empecé a pensar en el libro, lo que decía hoy, que pensé en una cosa quizás más de interés de la crónica policial y cómo después eso fue mutando, también era el problema que yo tenía para hacer una crónica policial, un poco era, bueno, estoy trabajando con 3 casos donde nunca nadie fue preso, donde nunca se supo qué pasó en ninguno de los 3 casos, donde no hay certezas, donde en uno ni siquiera hay cuerpo, porque hay un cuerpo que se suponía que era y después a los 10 años cuando le practicaron el estudio de ADN resulta que no era. O sea, hay un cuerpo que no está y hay otro cuerpo que sí está, que no sabemos de quién es, que es esa 4ª mujer del libro. Y entonces eso para una crónica policial, digo, es un problema, porque bueno, no venís a resolver nada, no venís a echar luz sobre estos casos. Después, bueno, por suerte el libro fue tomando por otros caminos y en uno de esos caminos que tomó, creo que no importa quién, o sea, no importa. Por supuesto, me imagino que que los lectores después se quedan con la pregunta de, bueno, pero al final, ¿quiénes fueron los asesinos de estas chicas? Que es la misma pregunta que yo todavía me sigo haciendo. ¿Por qué no se resolvieron los casos? ¿Por qué quedaron impunes estas muertes? Pero también, justamente uno de los recorridos que hace el libro es dar cuenta de que en general estos crímenes quedaban, por lo menos ahora creo que se trabaja un poco más en conseguir la resolución de estos casos, pero en ese momento y hasta hace relativamente poco tiempo esos crímenes quedaban impunes porque realmente no interesaban, porque por un lado estaban naturalizados, por el otro lado tenían toda este ingrediente del crimen pasional, ¿no? Que, como se lo llamaba antes, de la violencia doméstica. Entonces parecía que eran crímenes del orden privado, y no había nunca mucho empeño de parte de la policía en resolverlos. Entonces un poco, digamos, el libro también viene a dar cuenta de eso, de que estas mujeres morían y siguen muriendo, y la mayor parte de las veces sus crímenes, sus muertes quedan impunes y nadie paga por ellas. Lo que viene como a decir, o sea, estas mujeres que no les importaron a sus asesinos, tampoco les importan a la justicia, tampoco les importan a la policía y tampoco les importan al Estado. Después, la verdad es que yo soy bastante
poco errática cuando empiezo a escribir y nunca sé muy bien. No podría hacer lo de tener de seguir a un personaje, porque si vos te confundías con algunas cosas, yo no podría recordar ni qué hizo en la novela anterior. Soy bastante desorganizada y errática, pero de alguna manera eso después termina organizándose en el libro. O sea, está, como vos decís, una especie de deriva que no se sabe muy bien a dónde va. Mas sabes como después... vai terminar. Infelizmente, sabe-se neste livro como é que termina, porque os crimes não são resolvidos, não é? Pois, bueno, ya sí, ya el tema de cómo iba a terminar estaba resuelto de antemano, porque de hecho en la contratapa que hicieron en la edición argentina se aclara que esos crímenes no se resuelven, digo, para no decepcionar después a los lectores. Pero bueno, como no tengo un plan muy consciente de trabajo, entonces un poco voy derivando y después finalmente el libro se termina armando de alguna manera, pero siempre son estructuras medio raras, no lineales. Con Ladrilleros un poco me pasaba también eso. O sea, yo sabía bastante de la historia antes de empezar a escribirla, la tenía bastante armada en la cabeza, pero como mi problema con el libro anterior había sido encontrarle un final, entonces decidí como sacarme un poco el problema desde el comienzo y empezar a contarlo casi por el final. Entonces como ya me sacaba el peso de cómo iba a terminar ese libro, porque ya desde la primera página sabemos que los personajes están muriendo y que se van a morir indefectiblemente al final del libro. Y para eso me venía bien como esta estructura de ir hacia el pasado. O sea, el presente del libro es la agonía de los personajes y ese presente está todo el tiempo interrumpido por los flashbacks hacia el pasado, que son los que van reconstruyendo la historia. O livro é, só para terem uma ideia de um exemplo muito concreto disto que ela está a falar e desta chamada encruzilhada e por onde é que ela vai. Há uma altura em que ela resolve consultar uma senhora que se chama a Senhora, que é cartomante, e a senhora diz-lhe, lembra-se de uma outra bruxa, feiticeira, cartomante, que era La Huesera, e diz-lhe a ela, no fundo o que tu estás a procurar é resolver o mistério destes ossos, portanto encher estes ossos, e contou-lhe como a Huesera cobria de ossos, ou cobria de ossos, primeiro punha-lhes carne, depois punha-lhes pelo, transformava aquilo em seres fantásticos. E, portanto, no fundo diz-lhe que é o que ela está à procura, é a alma daquelas mulheres naqueles ossos. Portanto, anda ali numa espécie de anda para a frente e para trás, mas que para nós é bastante recompensador e que são como momentos em que, de facto, nos esquecemos daquilo que ela está a falar e é pura literatura, apesar do livro não ser puramente literário. Portanto, é um bocadinho este jogo. Eu acho que vale muito a pena lerem este livro. Depois há também referências, como se trata de almas e de ossos e de fantasmas, há também referências à morte da Ofélia. É mais ou menos, estamos sempre à espera que apareça o coveiro do Hamlet, que também tem ali um significado, não aparece, mas pronto, vai quase que escorrega por aí. Portanto, há uma série de alçapões que de facto ficamos muito a ganhar por tu não seres tão organizada, e pelo menos é a minha opinião. Graças a Deus que não está tudo organizado, porque com isso o livro ganha muito. E atenção, e numa mancha bastante grande, bastante larga, são cerca de 191 páginas. Portanto, fica aqui o desafio para que descubram de facto a obra da Selva Almada através deste livro Raparigas Mortas, da Dom Quixote, também a obra do Francisco José Viegas, que o Jaime Ramos vai continuar e outros livros também se seguirão. Abre agora um pouco o debate ao público. A organização resolveu fazer... ¿Puedo decir una cosita? Sí, más? diz. No, porque justo que trajiste a colación a la tarotista, ella las charlas con ella también me ayudaron de alguna manera a organizar un poco como el espectro del libro. Yo fui, digamos, como parte de trabajo de investigación, hice un trabajo con
una tarotista y que tiene como algunas también percepciones especiales y demás, con las muertas del libro. Y más allá de las revelaciones que pudieron haber aparecido o no del caso, después yo grababa las entrevistas, ¿no? Cuando nos veíamos, y después a la hora de empezar a pensar en el libro volví a escuchar todas esas grabaciones y más allá de si había habido o no revelaciones puntuales, me di cuenta que sí, ella me cuestionaba todo el tiempo de por qué yo quería escribir ese libro, por qué un libro sobre mujeres asesinadas de manera violenta. Bueno, todo el tiempo me estaba preguntando por qué yo quería escribir ese libro. Y yo iba como tratando de contestar algo que la verdad que no tenía mucha idea, o a veces lo que le contestaba me daba cuenta que no era verdad o que era como para salir del paso. Y ella buscaba asociaciones entre los casos que de repente eran asociaciones bastante caprichosas, pero que después también me sirvieron para armar un poco el entramado, digamos. Claro. Así que las charlas con ella me ayudaron mucho a pensar sobre por qué yo quería hacer eso, y después y creo que después no casualmente aparece bastante de algunas anécdotas o cosas puntuales de mi propia historia aparecen a lo largo del libro. No, eso porque me pareció que justo que lo traías estaba claro. Bueno. Agradeço imenso este aclarar da minha questão. Bom, como eu vos ia dizer agora neste debate ao público, aqui a organização do FIC optou por um sistema um pouco diferente. São as pessoas que mandam perguntas aqui para a mesa, e eu já tenho aqui uma. Depois vou ler esta e depois, se entusiasmarem, por favor, ainda estão a tempo. E diz assim, não sei como é que se chama a pessoa que fez esta pergunta, não sei, mas pronto, está aqui na sala, depois se quiser dizer quem é. Diz assim: todos os autores argentinos que li ou ouvi fazem vir-me à cabeça a expressão objetor de consciência. De que forma a cultura argentina traz essa objeção de consciência para os seus romances e porquê está sempre presente? Bueno, supongo que más que nada se debe referir a... Bueno, hay una literatura argentina, la literatura argentina es muy abundante en lo que se llama novelas de la dictadura. Supongo que la pregunta viene un poco por ese lado. No sé, me gustaría pensar que es porque nos cuestionamos bastante, que somos un poco cuestionadores de nuestra propia historia. Por lo menos en el caso de este tipo de novelas en las que pienso que puede estar basada la pregunta, porque es en lo que es bastante profusa la literatura argentina de los últimos años en volver revisar una y otra vez la última dictadura que abarcó de los 70 al 80, que fue particularmente tremenda y dura y muy cruel, y de la que todavía no nos reponemos. En el caso de este libro, un poco ya conté cómo fue el proceso, y quizá al principio no tenía que ver con esta cosa de objetor de conciencia, sino era eso, como una cosa más de interés por el policial. A mí me gustan mucho las series policiales, las películas. Y después el libro fue derivando en algo un poco más atravesado por una mirada política. No sé si contesta eso la pregunta, pero no hubo en principio una intención de hacerlo de esa manera tan clara, digamos, como después puede aparecer en el libro. Igual no hay, o sea, puntualmente no hay tanto escrito ahora sobre este tema en la ficción argentina. Obrigado. Não sei se há mais alguma pergunta, se mais alguém se entusiasma, ou para o Francisco,
ou para a selva. Bien, yo soy vou me expressar em espanhol porque provavelmente Não, há uma tradução simultânea, mas acredito que me ouça e chegue a senhora. como quiser. Entonces lo que yo diría es que yo me he opuesto muy fuertemente a ese método que es tonto, sobre todo de enviar la pregunta que bloqueia a gente, a espontaneidade, pero isso não importa. Bom, mas o importante é que também lhe damos a possibilidade de fazer a pergunta diretamente, portanto... Lo que importa, sí, lo que me gustaría, lo agradezco, es que ahora en todo el mundo hay una gran preocupación con algo que se puede llamar genéricamente de genericidio. No es genocidio, pues el feminicidio de español, no. Genericidio, que es la palabra es del Times, del Times del año pasado, que hay una propensión de estar en contra del diferente. Bien, la mujer ha sido toda la vida, de todos los tiempos, el algo preferencial, por supuesto. Pero nosotros tenemos que tener ideas, nosotros hablamos de números. El número, por ejemplo, de India son asustadores, son increíbles, son millares y millares de mujeres todos los años. Pero también otras expresiones sexuales, que hay muchas, si no saben, de curiosidad, son cerca de 83. Entonces, eso es una preocupación que ahora es mundial. Lo creo que usted lo ha sido tocada por una energía, lo que sea, que es fluyente. Pero me gustaría de saber, ¿no lo crees que lo más insano de todo eso es la sin razón de alguien de matar, de hacer el asesinar de otro por asesinar? Obrigado. Sí, bueno, acá, o sea, yo hablo de femicidios porque el libro puntualmente toca esos temas, toca ese crimen de género hacia el género femenino, pero en Argentina también son muy altos los índices de travesticidios, también hay crímenes, digamos, hay asesinatos a personas por ser gays o lesbianas, hay esto que usted dice, está muy bien, hay como un odio a la diferencia, y si esa diferencia además tiene que ver con lo sexual, me parece como que eso aparece siempre exacerbado. Perdón, ¿cuál era la pregunta que me...? Era isso. La espontaneidad, la pregunta es también para Francisco. Ah, sí. Bueno, yo creo que sí, ahora me acordé, sí. De matar, sí. Sí, bueno, me parece que, digamos, que ese asunto de la sin razón de matar por matar es un tema que la literatura ha explorado desde siempre. No sé, si pensamos en Crimen y Castigo, por ejemplo, para dar un ejemplo bastante común. A mí me parece que, o sea, hablando ya en términos más de ficción, me parece que siempre es un tema que es un tema atractivo pensar por qué alguien arbitrariamente decide matar a otra persona. O sea, ya digamos, yéndonos de los crímenes puntuales de género. Digo, ¿por qué? ¿Qué opera en la cabeza de alguien para ir a matar? Me parece que es un tema como muy vasto y muy rico y muy atractivo para la literatura, y de hecho por eso hay tanta literatura no solo policial sobre eso, sino digo, no sé, otros tipos de literatura que por ahí no son de género, pero que también se ocupan del tema. Francisco. Bom, mata-se muito. Mata-se muito na literatura,
na Bíblia, na Ilíada, na Odisseia, nas crónicas medievais, mata-se muito nos Lusíadas, mata-se muito nos Sertões do Euclides da Cunha, mata-se muito no Rubem Fonseca, no Dostoiévski, no Raymond Chandler, no Bolanho, no Gabriel Garcia Marques, no Juan José Saer, portanto, mata-se muito na literatura, não é? Não tanto como na vida real. Na vida real as mortes são muito mais duras, contabilizáveis, ou não. E, portanto, o que há, a nossa reação contra a morte provocada, ou seja, não é uma reação contra a morte. A morte é uma categoria, como nós a estamos a discutir aqui, é uma categoria literária, não tem a ver com a nossa vida real, com a morte dos que nos são próximos, a morte daqueles que amamos. Não tem a ver com isso, é uma categoria literária. O que nos surpreende é a violência, o que é uma coisa diferente, não é? Porque a violência é muito mais chocante, associada à morte, como é evidente, não é? Agora, eu não sou capaz de ter o discurso contra a violência, não é? A violência faz parte também do jogo, faz parte do relacionamento entre as pessoas, faz parte do relacionamento entre as nações. Esta ideia de que nós podemos androgenizar o mundo, a mim parece-me muito pérfida e prejudicial. Eu acho que todos nós gostávamos de um mundo onde não houvesse violência de qualquer ordem, não é? Infelizmente não chegaremos lá, porque na base da nossa existência estão atos violentos. O ato de nascer não é propriamente dito um ato pacífico, é um ato violento. Quer dizer, nós tentámos durante séculos embelezar a gravidez e o parto, mas na verdade não são coisas muito bonitas, não é? Quer dizer, são atos violentos, são coisas, não é? Nós tentamos culturalmente transformar isso numa coisa, dar sentido a isso. Portanto, agora, na literatura é completamente diferente, porque uma das coisas que me interessa na literatura policial, não é? E não só, tanto me interessa na literatura policial como no Cortázar ou como em qualquer outro autor, mas é a maneira como... Porque é que o crime se torna tão fascinante, não é? Porque é que o crime se torna fascinante na literatura? E outra das coisas que me interessa é verificar até que ponto é que nós construímos na nossa civilização uma literatura especialmente dedicada ao crime, não é? Com regras muito próprias, com princípios muito próprios, e como é que nós violamos todos esses princípios para fazer dessa literatura uma coisa mais bonita, se quisermos, uma coisa mais perfeita. Estou a lembrar-me não quero alongar-me, mas estou a lembrar-me, por exemplo, de uma coisa que são as 20 regras para escrever romances policiais do S.S. Van Dyne. Aquilo é muito preciso. O detetive não pode ter paixões, o detetive não pode não sei o quê, a descoberta são regras muito precisas. E depois nós vamos, 30 anos depois de ele ter escrito isso, não é? 26, 27, vamos ver livros maravilhosos como A Dama do Lago do Raymond Chandler, ou O Imenso Adeus de Raymond Chandler, e na verdade todos aqueles princípios foram violados, todos os princípios definidos pelo S.S. Van Dyne foram violados, e não há nada que possa distinguir a bela escrita de Raymond Chandler da bela escrita do Hemingway na altura. Não há nada a não ser a obsessão pelo crime, não é? Porquê? Porque o crime aqui não é... O crime neste género de literatura não vale pelo crime. O crime no Imenso Adeus não é o crime não são os crimes investigados pela selva. São crimes que
que são metáforas, são epifenómenos, são coisas que vivem cá em cima, não é? Mas põe-nos em contacto ou em confronto com o outro lado de nós, com o lado mais perigoso, com o precipício, põe-nos em contacto com o lado mais mal comportado, não é? Da nossa alma, por assim dizer, e do nosso modo de nos comportarmos em sociedade. Isto, claro que nós podemos falar do crime como uma realidade sociológica e porque é que este tipo de literatura floresceu nas sociedades protestantes e não nas sociedades católicas, porque são várias as ramificações. Mas aquilo que eu acho que define este tipo de literatura é, de facto, porque ela permite o confronto com o outro lado, Exato. Com o outro lado de nós, o lado mal comportado. Eu lembro-me de um senhor, só para terminar, havia um senhor que escrevia, um senhor português que escrevia romances policiais. E os romances policiais, confesso dele, eram muito interessantes, Ele escreveu inclusive um livro chamado O Estripador de Lisboa. Não é? O senhor chamava-se Luís Campos, eu achava aquilo. Luís Campos é um nome de um mau treinador de futebol, ou mas pronto, Luís Campos como autor de policiais. E eu na altura, estávamos em 84, 85, e eu quis entrevistá-lo na altura para o Jornal de Letras, e fui entrevistá-lo e ele disse, não se incomode, eu vou ir à redação. E para quem não sei se alguém já leu Luís Campos, mas vale a pena ler 3 ou 4 livros dele. Ele tem O Estripador de Lisboa, Gata em Telhado de Zinco, Gata em Noite de Chuva, aliás, Morte Indecente de Mónica B. Enfim, são livros, e aquilo é o herói é um jornalista de um jornal chamado Crime. Okay? É um jornalista que vive no centro de Lisboa, notívago, alcoólatra, toma banho de indianão, etc. Bom, e eu estava na redação, na então redação do Jornal de Letras, na Avenida de Liberdade, e estava à espera de um personagem, de um cavalheiro que fosse muito parecido com este personagem. E pelo contrário, entra-me um senhor, não é, vestido, acabado de sair do Rosa Teixeira, não é? Acabado de sair de um bom alfaiate. O Rosa Teixeira era ao lado. Ao lado, o Rosa Teixeira era ao lado acabado de sair do bom alfaiate, com os sapatos maravilhosos que eu não quero esquecer, brilhavam, não é? Naquele chão cheio de revistas e de papéis velhos no chão, ele brilhava, um penteado maravilhoso, uma coisa, e de uma elegância, uma camisa fantástica, os botões de punho. E eu disse, o senhor sim, Luís Campos, como está? E entrevistei, eu falei com ele, falámos do policial, falámos do Estripador de Lisboa, falámos desses livros, e no fim eu disse-lhe, bom, não sei se quer que lhe chame um táxi. Ele disse, não, eu tenho ali o carro à espera. Então, o carro à espera. Mas deixa um táxi. Não, deixa um motorista. Não, é que eu agora vou dar aula, eu vou dar as aulas da tarde, eu esqueci-me de perguntar a sua profissão. Não, eu sou professor de agronomia, eu dou aulas de botânica no Instituto Superior e ao mesmo tempo também sou escansão. E aquele homem que era tudo ao contrário do que nós podíamos imaginar, não é? E eu a certa altura, lembro-me da entrevista, perguntei-lhe, mas depois prolonguei a entrevista, ao saber que ele é especialista em botânica e sobretudo em flores, não é? Que escrevia sobre crimes, não é? Perguntei, mas porque é que escreve sobre isto, não é? Quando poderia escrever sobre gipsofilas, E ele, porque sinto fascínio pelo lado mal comportado, não é? E isto do ponto de vista literário, tinha um fascínio pelo lado mal comportado. E isto foi gravíssimo na vida dele, porque ele era um homem muito simpático, que eu encontrei depois em bares de Lisboa, onde ele vinha à noite, sentava-se, tomava o seu whisky e ia para casa. Passados uns anos, como sabe, há uma série de crimes cometidos em Lisboa, conhecidos como o Estripador de Lisboa. Eu voltei a entrevistá-lo nessa altura na SIC, num programa que eu tinha na SIC, e
a pergunta que eu fazia era: o que é que sentiu quando 3 dos 5 crimes do Estripador de Lisboa são iguaizinhos, inclusive o local, aos cometidos no seu livro? Não é? Eram iguais. Se forem ler, o livro custa €1 na Feira do Livro, sempre, é publicado pela Europress, edições normais. 3 dos crimes do Estripador de Lisboa são tirados a papel químico, são tirados de fotocópia do livro do Luís Campos. A Polícia Judiciária, durante 1 ano e meio, montou uma operação de vigilância ao escritor Luís Campos, não é? E ele morreu de desgosto, supõe-se, porque a última coisa que ele esperava é que a Judiciária desconfiasse dele, onde ele tinha grandes amigos, não é? E, portanto, este conflito de identidade e o conflito de realidades na literatura policial são muito violentos. A mesma coisa se pode passar, inclusive, nos livros da Selva, porque a Selva pode dizer: eu estou a investigar um crime, estou a denunciar 3 crimes cometidos nestas circunstâncias, não é? Mas, por outro lado, o que nós estamos a analisar é a honestidade do escritor, que é: eu estou a tratar com crimes imperfeitos, com crimes irreais, como se eles fossem reais. E, por outro lado, a Selva está a tratar de crimes reais, não é? Com os instrumentos também da literatura. Portanto, porquê? Por isso é que nós estamos aqui numa coisa chamada Festival de Literatura, não é? É por isso, é o que nos salva a vida. Bom, obrigado. Eu, antes de passar à próxima pergunta, que entanto chegou, gostava só de acrescentar uma coisa, uma nota em 30 segundos, a isso que tu disseste sobre o Chandler, o Hemingway e etc., que é também, muitas vezes, a passagem do tempo sobre os livros policiais. E os livros policiais lidos depois de muitas gerações podem ser uma grande descoberta. Eu dou só um exemplo que a mim é muito caro, que são os livros, por exemplo, de um dos maiores escritores do século XX, que eu considero que é o Georges Simenon e o Maigret. O Maigret, se calhar lido naquela altura, as pessoas não se apercebem do monumento que está ali. A mesma coisa se calhar com o Chandler. É preciso deixar passar várias gerações, o tempo, muitas vezes, sobre estes livros ajuda ou modifica. Isso passa-se em relação ao Simenon, no caso do Maigret, mas passa-se também, por exemplo, no caso do próprio Dashiell Hammett, não é? Que escrevia de forma maravilhosa, ou Ross MacDonald, que é um dos casos mais injustos, não é? De subvalorização. É um autor que tem um livro maravilhoso publicado pela Caminho há muitos anos, chamado Um Carro Funerário às Riscas. Tem um carro funerário às riscas, porque é a história de um... Reparem até que ponto é que isto é futurística, não é? Que era um bando de surfistas na Califórnia, nos anos 50, compraram um carro funerário, pintaram às riscas e percorriam a Califórnia. E há um outro, que é o Alvo em Movimento, The Moving Target, que passou ao cinema com Paul Newman. É um dos melhores papéis do Paul Newman. Ross MacDonald é outro dos autores que há de regressar. Bom, fica aqui muito para ler. Alguns terão que procurar no Alfarrabista. Vou ler essa pergunta de uma senhora que está aqui na plateia, que se chama Márcia, e que fez esta pergunta, que eu não sei se é dirigida aos dois. Aos dois. Então, depois telegraficamente. Então, a pergunta é a seguinte: na ficção, o crime é envolto em mistério muitas vezes. Torna-se então mais atrativo o suspense, o assassino misterioso, ou não? Selva. En la ficción. Sí, yo igual no escribo policial en ficción, o sea que te puedo decir como consumidora de esa literatura o también de lo que se hace en cine o en las series. Sí, a mí no me tanto la literatura policial de enigma, digamos, no me interesa tanto como esa otra donde sí está la investigación y queremos saber quién es el asesino, pero donde hay como un sustrato un poco más, no sé, social en algún punto, ¿no? Donde se cuenta un universo
donde ese crimen aparece como un exponente de algo, o sea, como una explosión de otra cosa que se cuece por debajo, que me parece que tiene más que ver con eso, con el suspense, que por ahí con la investigación y la cosa más de literatura, más policial, de enigma, ¿no? No sé. Sí, a mí me interesa un poco más eso, y de hecho ni me interesa mucho tampoco cómo se resuelven los casos, sino más el trayecto, más el detective o los que se involucran en ese caso, las historias de esos personajes, o la historia del muerto o de la muerta antes de ser asesinado, como todo lo que rodea al caso siempre me resulta más interesante que el caso en sí. Sí, eso me pasa como lectora, digamos. Eu, antes de passar só ao Francisco, digo uma coisa só, é que muitas vezes o mistério pode ser o ar que se respira, e nesse caso o ar que se respira pode, no teu caso aí está um mistério. Há mistérios que a gente não sabe que são mistérios, depois as pessoas, quando leem o livro, descobrem. Ou há coisas misteriosas que não controlamos, e no teu caso pode acontecer isso sem que tu saibas. Bom, vou passar então a Francisco. A pergunta é a mesma. Na ficção o crime é envolto em mistério muitas vezes. Trata-se então mais atrativo o suspense, o assassino, misterioso ou não? O papel do mistério, muito, no fundo. Telegraficamente, eu disse há bocadinho que o crime não me interessa muito. O crime como realidade não me interessa, como realidade literária não me interessa muito explicar porque é que se mata, porque é que não se mata. Isso é ir buscar a Bíblia desde o princípio, a quantidade de crimes lá cometidos, inclusive é por Deus, portanto são coisas muito, muito fortes. O que me interessa é o tom. Não é? Quando nós estamos a trabalhar em guionismo, em guião de cinema, sabe? A primeira coisa que nós procuramos é o tom. Qual é o tom? Não é? E a mim o que me interessa nas histórias é o tom. É o mistério, não é? Quer dizer, e esse tom implica implica quase tudo. Claro que me interessam os personagens. O detetive Jaime Ramos, um dia lá num diálogo que ele tem com um dos seus subordinados, eu tenho muito pouca sorte com nomes, escolhi logo dois, Jaime Ramos e Isaltino, portanto isto não funciona bem, mas pronto, já ficaram, não é? Portanto agora não sou capaz de mudá-los. E o Isaltino pergunta-me: chefe, porquê é que está a fazer essa investigação? E ele diz: porque nós temos sempre que procurar saber o que é que esta pessoa faria se não tivesse morrido. Não é? Portanto, ou seja, o trabalho do detetive é o trabalho de um biógrafo, não é? Biógrafo de vítimas, biógrafo de algozes, de criminosos. Bom, já esgotámos o nosso tempo, resta-nos agradecer. Só muito telegraficamente queria-vos fazer uma pergunta que eu acho indispensável para quem vem a este tipo de sessões, que é para as pessoas vos seguirem e saberem, não falarmos só do passado, o que é que estão a escrever. Francisco, começo por ti. O que é que estás a escrever? Jaime Ramos. Escrever uma história de Jaime Ramos. Para a Feira do Livro do ano que vem? Provavelmente sim. Pronto, já sabemos. Selva, o que é que estás a escrever ou o que é que vai sair? No, o sea, salió un libro hace poquito, hace unos días, también es un libro de no ficción, pero sobre el rodaje de una película, o sea, nada que ver con los crímenes. Y estoy escribiendo una novela pero me falta sentarme a seguir escribiéndola, así que no sé, quizá para el año que viene. Bom, espero que o mar aqui de Cascais te inspire e claro, agradeço muito a vossa presença, a presença destes dois excelentes autores. O FIC continua com estes debates na parte da literatura e também da música até ao dia 30 de setembro, portanto estão todos convidados a continuar a viver este Festival Internacional de Cultura aqui em Cascais. Muito obrigado, boa noite.